Caros estudantes, conforme vimos em aulas anteriores, hoje vamos começar a falar sobre a pedagogia histórica crítica, que é atribuída ao professor Dermeval Saviani. É uma filosofia da educação. Ela é devedora de grandes filósofos da educação, portanto, nós não vamos adentrar apenas no aspecto metodológico dessa pedagogia histórico-crítica, mas também nos aspectos conceituais que ela envolve. Antes, porém, quero saudar vocês que se disponibilizaram a aprender através dessa videoaula. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Bem, eu trouxe aqui uma foto, do professor Demerval Saviani, é um senhor, como vocês podem ver, muito importante nesse momento que nós vivemos no Brasil, é uma das pessoas que mais pensam em educação no nosso país, e com um respaldo acadêmico muito profundo e um respaldo em vários ambientes sociais também muito profundo, muito respeitado por tudo que já produziu em matéria de filosofia da educação. Primeiro momento da gente ver, para nós vermos a respeito dessa contribuição da pedagogia histórico-crítica, é exatamente a noção de educação, o conceito de educação. A educação é entendida como uma atividade, pessoal, mediadora no interior da prática social global. Então, ficou uma frase um pouco longa, Então, vamos por partes. Professor, vamos lá. Por que mediadora? Mediadora porque, como eu disse para vocês, a filosofia de Demerval Saviani ela é devedora da filosofia de Hegel e também da filosofia de Marx. Para Hegel, o filósofo alemão, e para Marx, também alemão, pai da sociologia, a questão da mediação ela é uma questão presente, ela é uma questão importante. Nós vamos entender o que é que essa mediação media já já. Ela media o ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. Esse ponto de partida é a prática social, mas o ponto de chegada também é a prática social. É como se dissesse assim: eu saí de casa, fui fazer o que eu tinha que fazer e eu voltei para casa. Só que eu não voltei para casa a mesma pessoa. Aquela experiência que eu tive me transformou e agora eu estou aqui em casa de novo, mas de outra forma. Já já eu entro nos pormenores da educação, mas um exemplo cai bem. Olha, você sai de casa e estuda, digamos que você estude ali medicina. Estudando medicina, um dia você sai de casa para sua formatura. Você vai para essa formatura, terminada a cerimônia, você volta para sua casa. Só que você não volta mais como você saiu. Dessa vez, você volta como um médico. Quer dizer, existe uma transformação profunda entre os dois momentos, mas o ponto de partida e o ponto de chegada continuam inalterados. Pois bem, pessoal, nós podemos aqui também, vamos avançar aqui um pouco, Agora sim, o slide aqui passou, então, a partir desse momento, dizia, a gente pode, a partir dessa primeira constatação, nós podemos entender melhor o método que o professor Saviani propõe. O método parte da prática social em que o professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando posições distintas, condição para que traga uma relação fecunda na compreensão e encaminhamento das soluções dos problemas postos pela prática social. Então, veja só, no mundo social, todo mundo está. Está o meu aluno, está também o professor. Eles vivem no mesmo mundo. Então, esse é um dado básico, Todo mundo está com a mesma realidade diante dos olhos. Mas o que acontece a partir daí? Para que haja, segundo Saviani, uma educação realmente profissional, uma educação fecunda, uma educação frutífera, é necessário agora a gente entender como se dará a nossa ação em cima desse contexto, dessa prática social que nós temos. É por isso que Saviani identifica ali algumas coisas que são bem importantes. Primeiramente, ele vai dizendo que o método dele é formado pelo seguinte, uma prática social empírica. O que é isso?
Lembra que eu falei agora há pouco que professor e aluno está todo mundo na mesma realidade? Pois é, essa é a prática social empírica. É aquela empiria, a palavra empírico vem de experiência. É aquela experiência que nós todos fazemos a respeito do mundo em que nós vivemos. Nós todos experimentamos as mesmas coisas, os mesmos problemas, vemos as mesmas coisas na cidade onde nós vivemos, constatamos que existem problemas comuns nesse ambiente que nós vivemos. Então, essa é a prática empírica. Só que ninguém tem ainda solução para isso. A gente está absorvendo, né? Lembra lá daquela tendência pedagógica que a gente viu do empirismo, né? A gente está absorvendo aquilo na nossa mente, esses problemas todos, estamos fazendo a experiência, mas não temos soluções para eles. Mas depois, de um certo ponto, o professor, que já é alguém um pouquinho mais vivido, um pouquinho mais preparado, junto com seus alunos, que não são apenas tábula rasas, depositários de educação bancária, eles problematizam, identificam as questões suscitadas na prática social. A gente vê quais são os problemas que tem, quais são as coisas que merecem reflexão e nós, então, tentamos entender aquelas coisas dali. Então, esse é o segundo momento do método, é o momento de nós problematizarmos, identificar as questões e nos debruçarmos sobre elas. Para que nos debrucemos sobre elas, nós temos que ter instrumentos. E aí entra o terceiro momento do método, a instrumentalização. Dispor de instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão e solução. O que é isso? Isso é quando nós vamos até os clássicos. O que são os clássicos? Os clássicos da matemática, os clássicos da história, da filosofia, da língua portuguesa. A gente vai naquelas pessoas que já produziram muito conhecimento, naqueles materiais que podem sustentar as nossas teorias, e a partir daquele conhecimento clássico, consagrado pela tradição científica e que a escola, segundo Saviani, deve ser a depositária, a partir daqueles materiais, a gente vai construir soluções novas para os nossos problemas. Ninguém tem que inventar a roda, a gente tem que não perder aquele conhecimento consagrado pela tradição. E aqui entra uma coisa muito importante que Saviani gosta de falar: a escola não é o lugar da festa. A gente tem festa para tudo na escola, festa do setembro, do abacaxi, do maracujá, festa de mil e uma coisas. Mas a pergunta é, nós entendemos que a escola é o lugar onde o conhecimento crítico e científico deve ser reelaborado pelos estudantes e pelos professores? A escola deve frisar esse ponto, né? Então, isso serve de instrumento para que nós possamos compreender a nossa prática social e compreender como nós podemos responder os problemas dela. Quando nós chegamos em soluções aos problemas contextuais, através desse arcabouço teórico, né, nós chegamos no momento da catarse, viabilizar sua incorporação como elementos integrantes à própria vida dos alunos. A catarse, na filosofia, é o momento máximo de uma admiração, de uma contemplação. Sabe, por exemplo, quando um time de futebol é campeão, né? Quando ele vence, finalmente o juiz apita e depois de muito sofrimento ele vibra. Aquele momento de vibração, de festa, de gritaria, é o momento da catarse. Claro que em educação a gente não vai estar falando de gritaria, mas é uma realização quando a gente chega, realiza um bom projeto com bases boas e entrega para a nossa comunidade uma coisa nova. Isso é a catarse. E depois dessa catarse, vem aí a prática social concreta. Lembra que lá no primeiro momento, se vocês olharem aí na imagem, né, no slide, está lá, a prática social empírica, aquela sem muita reflexão, sem, meio assim, no bruto, né? E a prática social concreta é uma prática já totalmente renovada. Na linguagem hegeliana e também na linguagem marxista, a prática social empírica, aquela primeira lá, nós dizemos que é a tese. A problematização e a instrumentalização são a antíntese, quer dizer, aquilo que se contrapõe à tese. Isso se chama dialética, né? E a catarse, a prática social concreta, são ali a síntese, né? A síntese. Esse movimento de tese, antítese e síntese nós chamamos de movimento dialético. A educação ela é dialética. E o que era aquela mediação? A mediação é porque eu tenho ali a problematização, a instrumentalização, a catarse, que elas me permitiram sair de uma situação e chegar em outra situação totalmente
inovadora.